Olá, seja muito bem-vinda. Nessa aula eu vou te ensinar como transformar o Instagram em uma máquina de vendas aí na sua loja. Se você tem dificuldades em vender pelo Instagram, porque você está usando o Instagram do jeito errado. O Instagram eu utilizo como um dos pilares dentro do meu negócio. Eu trabalho com 10 pilares e dentro do meu treinamento eu ensino 10 pilares. Imagina ter 10 pilares trabalhando 24 horas a favor do seu negócio de graça. Que são as redes sociais, as plataformas que a gente já usa no nosso dia a dia, que você provavelmente tem aí no seu celular. Mas hoje, em específico, a gente vai falar de Instagram. Por quê? Porque o Instagram, por si só, ele já tem muitos recursos e muitas ferramentas que a gente já consegue fazer um bom trabalho com ele, além de ser, obviamente, uma das redes sociais principais aí do nosso negócio. A maioria das lojas usa o Instagram somente como uma vitrine ali para colocar as fotos dos seus produtos no feed. Às vezes posta coisas aleatórias no Stories por não saber o que postar. Mas isso é porque você não entende de fato qual é a função de cada um deles e eu vou te revelar nessa aula. Como para tudo que a gente faz no nosso negócio precisa de um método, de uma estratégia, o Instagram não é diferente. E quando você não sabe utilizar o Instagram a favor do seu negócio, ao invés dele trabalhar para você, você que vai estar trabalhando para ele. Porque você vai chegar a um determinado ponto que você vai estar cansada de postar e não ter resultados, e não vender, e as pessoas não curtirem, não comentarem, posta no story, ninguém interage, porque você não está sabendo utilizar do jeito certo, mas a gente vai resolver tudo isso nessa aula. E para você que não me conhece, eu me chamo Darliane, tenho 2 lojas online, uma de peças de barro e outra de acessórios. Larguei o CLT para me dedicar 100% e viver 100% da minha loja. Transformei toda a minha trajetória, minha experiência, minha bagagem de 8 anos empreendendo em um método. Vamos começar aqui pelo básico. O Instagram, ele funciona como um funil de vendas. Ele tem recursos para te ajudar a atrair pessoas qualificadas, a divulgar a sua marca, a se conectar com pessoas, a gerar vendas, a gerar desejo, a construir um posicionamento da sua marca, ganhar a confiança das pessoas. Tudo isso a gente consegue dentro do próprio Instagram, utilizando os recursos e as ferramentas dele a favor do nosso negócio. E quando você conhece e entende exatamente o recurso de cada uma dessas ferramentas, fica muito mais fácil você trabalhar com o Instagram e você não se sente travada, sem saber o que postar, o que fazer, porque você sabe exatamente qual é a intenção por trás, qual é a estratégia por trás. E isso faz com que o Instagram da sua loja deixe de ser apenas uma rede social, mais uma lojinha de Instagram, e se torne de fato uma máquina de vendas aí que trabalha 24 horas para sua loja. Agora eu vou falar um pouquinho de cada um desses recursos do Instagram e vou compartilhar com você a minha tela. Vamos começar pelo feed, que é o nosso primeiro recurso. O feed funciona como a vitrine da sua loja. E quando alguém entra no seu perfil, ele é a primeira coisa que a pessoa vê. Por isso, ele precisa transmitir organização, identidade de marca e profissionalismo. No feed, você pode postar conteúdos como fotos de produto, prova social dos seus clientes usando, mostrar a qualidade do seu produto, material, acabamento, postar combinações, inspirações, mostrar as ofertas também, né? Trazer preço, brinde, promoção, compre e ganhe, tudo isso você consegue trazer no feed do seu Instagram. O objetivo do feed não é apenas, único e exclusivamente mostrar os seus produtos. Claro, você precisa e deve ter fotos dos seus produtos, afinal de contas você é uma loja de produto físico, está ali para vender o seu produto. Mas o feed você também consegue revelar a essência da sua marca, com pequenos fragmentos que trazem a identidade, a personalidade da sua marca, como revelando a paleta de cores em um cenário, em fotos, construindo ali uma estética como se fosse um quebra-cabeça, que a pessoa entra, se depara com aquele feed muito bem pensado, que está mostrando os produtos, mas também ela entende qual é a pegada daquela marca. Quando a pessoa entra no seu perfil, ela precisa entender rapidamente que tipo de loja é essa, qual produto que ela vende e qual produto combina comigo. E ela já, no primeiro momento, o que é que ela faz quando ela entra no teu perfil? Rola o feed para entender no visual o que é que se trata e responder essas 3 perguntas assim, só batendo o olho em 3 segundos. Então o feed precisa estar muito bem estruturado. Sem deixar de lado, obviamente, a sua bio, que precisa ter ali poucas frases resumindo o que é a sua loja, para quem ela vende, o que ela vende, como ela atende. E agora vamos falar dos Reels, que é uma das ferramentas mais poderosas do Instagram, que são responsáveis por trazer pessoas novas todos os dias para o seu perfil.
O feed, ele é como se fosse ali a construção de um quebra-cabeça que vai se revelando, né, conforme a pessoa vai rolando, vai entendendo o que, ver as fotos do seu produto, uma vitrine bonitinha. Já com o Reels, você consegue fazer vídeos, né, que conectam, que mostram muito mais informações e detalhes, atraem pessoas, alcançam mais pessoas, e tem conteúdos que funcionam muito bem para esse tipo de formato, que é bastidores do seu negócio, embalando pedidos, a transformação de looks, trends, depoimentos de cliente. Então você pode testar várias coisas aí dentro desse formato, pensando que ele vai entregar para mais pessoas, então a minha loja vai ser mais vista. Qual é o conteúdo que faz sentido eu trazer nesse formato? E aí, quando essas pessoas chegam, se deparam com a minha vitrine, com o meu posicionamento de marca, porque ela vai rolar meu feed e vai entender de fato se aquilo ali é para ela ou não. E agora a gente vai falar dos stories, que é onde muitas vendas acontecem. Os stories são um espaço muito mais próximo e espontâneo. Ali você pode mostrar bastidores, novidades, produtos chegando, promoções rápidas, as últimas unidades. Os stories também permitem interação direta com o público. Você pode usar enquete, caixinha, votação. Isso aumenta o engajamento, cria proximidade com a audiência. E quanto maior a conexão com o público, maiores são as chances de vender. Então vamos lá. Você criou um conteúdo no Reels que atraiu muitas pessoas. E as pessoas estão chegando na sua loja, estão rolando o feed, estão se conectando, estão te seguindo, elas vão para onde? Para os seus stories. E lá você está fazendo o quê? Mostrando o seu produto em detalhe, mostrando as novidades que chegaram. É como se fosse uma vendedora apresentando a sua loja. E é por isso que todos os dias precisam ter conteúdo nos stories. Se você não tem conteúdo nos stories, é praticamente a minha vendedora faltou hoje, a loja está fechada. E aí, no final de uma boa sequência de stories, você deixa lá o link do seu site, o seu produto. Os destaques eu costumo chamar de atendimento ao cliente. Por quê? Porque nos destaques você precisa ter tudo aquilo que as pessoas te perguntam a todo instante. Você não vai ficar todos os dias nos stories falando da forma de pagamento. Você não vai ficar todos os dias nos stories falando como funciona o envio dessa loja. Você não vai ficar todos os dias nos stories contando a história da sua marca. Você tem destaques para falar sobre isso. Aí a pessoa rolou teu feed, foi nos stories, conheceu tua loja. Deixa eu entender mais sobre essa marca. Tem um destaque falando sobre a marca. Como é que ela envia? Tem um destaque falando como é que você envia. Será que realmente essa loja me passa confiança? Será que é seguro? Eu posso comprar nela? Tem um destaque de prova social. Então entenda que o feed é a sua vitrine, revela o posicionamento da sua marca, mostra os seus produtos. Os Reels vão trazer ali pessoas qualificadas, é o seu tráfego orgânico. Os stories é a sua vendedora falando ali, apresentando a sua loja, recebendo essas pessoas. E os destaques são os seus atendentes, aqueles que tiram dúvidas frequentes. Outro recurso aqui que eu gosto de usar bastante, muita gente ignora, mas tem estratégia para usar ele, que são notas, né? Fica um balãozinho ali em cima da foto do seu perfil e também lá no direct você consegue ver as mensagens que as pessoas estão compartilhando através do notas, então o seu também vai aparecer para essas pessoas. Apesar de simples, são bem estratégicos. Você pode usar para chamar a atenção de algo importante. Não sei se você já utilizou o notas, mas são frases curtas, talvez você já tenha visto alguém usando. E o que eu gosto de pensar na hora de compartilhar um conteúdo no Notas é que ele vai me servir de alerta. É uma frase curta de impacto. E quem tá ali naquela aba do direct vai ver a minha frase, vai ver o meu alerta. Ela vai ficar curiosa em visitar o meu perfil para entender o que está acontecendo e eu vou estar lá com meus stories ativos, com destaques, com meu feed bonito e tudo aquilo que a gente já conversou. Tem aqui também o recurso de canal de transmissão, que funciona como se fosse uma lista VIP, um grupo VIP dentro do Instagram. E aqui você pode enviar mensagens exclusivas para quem entra no seu canal. Isso é muito útil para avisar lançamentos, liberar cupons, fazer ofertas exclusivas, tirar novidades, também trazer dicas e inspirações de look, sempre apontando para os seus produtos. As pessoas que entram nesse canal geralmente são as mais interessadas em conhecer e comprar na sua loja. E aí nós temos a live, que também é muito poderosa. Durante uma live você pode mostrar os seus produtos ao vivo, provar peças, explicar detalhes, focar nos acabamentos, tirar dúvida em tempo real. Isso cria uma proximidade, aumenta a confiança. Muitas lojas conseguem fazer várias vendas durante uma única live. Porque ela está ali mostrando o produto, falando sobre o produto, a qualidade do produto, o acabamento do produto, desconto, preço. As pessoas vão comentando, vão interagindo, ela vai respondendo. Fica parecendo uma coisa mais
presencial, sabe? A gente já falou um pouco sobre bio e agora nós vamos falar em específico sobre o link na bio, que ele funciona como se fosse uma central de tráfego, onde eu tenho um link na minha bio, apesar de poder colocar vários, eu acho um pouco confuso para a pessoa se situar em qual link ela vai clicar, então eu prefiro colocar um único link na minha bio, que abre uma página e tem lá botão do WhatsApp, botão do meu site, os canais que eu quero levar essa pessoa. E tem algumas ferramentas gratuitas que você pode utilizar para criar essa página de links, como o Canva, o Linktree, o Biolink. Eu acho que até aqui você já percebeu que quando você usa o Instagram só para postar foto, você está explorando isso aqui dele e está deixando de lado ferramentas que ele disponibiliza que podem ajudar aí na sua loja online, a aumentar os seus resultados. Cada uma delas com um objetivo, com uma estratégia, com uma função. E quando você entende como usar o feed, os stories, o destaque, os reels, o notas, como fazer lives, todos os recursos dele ao seu favor, qual a intenção e o objetivo e a estratégia por trás de cada uma dessas ferramentas, você transforma o Instagram da sua loja em um grande sistema que trabalha para você 24 horas de graça. Esse foi apenas um dos 10 pilares que eu trabalho dentro da minha loja, que eu ensino as minhas alunas a como utilizar outras ferramentas, plataformas e rede social para trabalhar a favor do nosso negócio. Obviamente eu não ia conseguir trazer tudo isso aqui nessa aula para você, por isso que eu foquei no Instagram, que é um dos pilares principais, que a gente tem aí vários recursos interessantíssimos que você acabou de ver nessa aula. Agora imagina ter 10 pilares trabalhando de forma estratégica aí para sua loja. Se você quiser ter acesso ao curso, eu vou deixar o link aqui abaixo dessa aula. Tem o passo a passo completo, detalhado e mastigado para você criar uma loja online que vende todos os dias no automático. Além de você contar, obviamente, com o meu suporte individual no WhatsApp, porque eu estou sempre ali atendendo as minhas alunas. Não esquece de dar um like, um joinha nesse vídeo. Deixa aqui nos comentários qual é o nicho, o segmento que você trabalha para a gente trocar uma ideia e eu te trazer algumas dicas.